Olá, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um aulão da chefinha. Agora eu já nem sei mais em qual número nós estamos, mas é uma alegria ter você aqui mais uma semana. Se você está chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a chefe Bruna Ávila. Há mais de 6 anos eu tenho uma empresa de doces saudáveis, sem glúten, sem leite, sem açúcar, aqui em Joinville. Doces gostosos de verdade e que nem parecem saudáveis. E há mais de 4 anos eu me dedico a ensinar também tudo que eu aprendi, empreendendo, vivendo, outras mulheres pelo Brasil e pelo mundo. Já são mais de 10 mil alunas que começaram a empreender, começaram os seus negócios de doces saudáveis e hoje já faturam aí alguns milhares de reais trabalhando da cozinha da sua casa, com aquilo que elas amam, com propósito, com leveza, empreendendo e podendo estar perto das pessoas que são importantes para elas. Então, se você está chegando aqui agora, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo por aqui, combinado? Toda terça-feira, 19h30, a gente tem um encontro marcado aqui, que é o aulão da chefinha. Esse aulão fala sobre empreendedorismo, doces saudáveis, dicas para o seu negócio, tudo que você precisa para aprender um pouco mais e empreender também. Então, agora que você está aqui me assistindo, aproveita e escreve aqui no chat para mim de onde você está me vendo, de qual cidade do Brasil ou do mundo, se você já empreende, se você não empreende, se você já me conhecia ou se você não me conhecia ainda. É muito importante para mim, eu quero saber quem é você. E o tema do nosso aulão hoje é cozinha contaminada por glúten. Será que tem como reverter? Será que tem o que fazer? Ou será que precisa começar uma cozinha do zero? Será que você consegue empreender, fazer produtos na cozinha da sua casa, mesmo que ela já tenha sido contaminada por glúten? Ou ainda, você que se descobriu celíaca, celíaco, sabe alguém que tem esse problema aí de saúde na sua família, no seu círculo de amizade e que precisa de mais informações sobre como descontaminar uma cozinha contaminada por glúten? Aproveita que esse aulão é para você. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que é essa contaminação cruzada. A contaminação cruzada, ela acontece quando existe a presença de um alergênico onde ele naturalmente não estaria. Um exemplo, o glúten. O trigo naturalmente possui o glúten, mas eu vejo o glúten, né? A gente sabe que existe a presença desse glúten em outras coisas, tanto cosméticos quanto outros alimentos que naturalmente não teriam o glúten. Então, a isso nós damos o nome de contaminação cruzada, que acontece quando esse alimento, esse produto teve contato com algo que tinha glúten, com o trigo, cevada, centeio, e aí passou a ter glúten também. É o caso, por exemplo, da aveia e outros cereais que de repente tem o solo compartilhado ali na hora de ser plantado, na hora de ser colhido, no manejo, no armazenamento, no transporte, e por esse motivo acabam sendo contaminados com glúten. Então tem muita gente que acha que a aveia tem glúten, mas ela naturalmente não tem. Ela sofre um processo de contaminação cruzada e por isso ela passa a ter glúten. Mas ó, existe aveia natural pura sem glúten no mercado também, tá? Então, olha só, esse vídeo de hoje ele foi motivado por um comentário que foi deixado lá no meu Instagram e eu vou ler aqui para você. Olha só que interessante. Uma pessoa me escreveu assim, ó: chefinha, as suas receitas têm traços de glúten? E isso me intrigou, porque afinal de contas, uma receita, quando eu posto essas que tem aqui no meu canal no YouTube, as que tem lá no meu Instagram, são só receitas. E todas as minhas receitas, tanto as compartilhadas na internet, quanto as feitas dentro da minha empresa, são totalmente sem glúten. Mas o comentário dela me chamou a atenção por ela acreditar que uma receita, ou seja, algo que está escrito num papel, poderia ter traço de glúten. E isso não faz o menor sentido, porque se está escrito num papel que vai farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, seja lá o que for, e não está escrito que vai trigo, cevada e centeio, ou até mesmo a aveia, isso significa que é uma receita totalmente sem glúten. Você concorda?
Então, para uma receita escrita, tá? Ter glúten, ela precisa então levar o trigo, a cevada, o centeio ou então a aveia com glúten. Se não leva nenhum desses ingredientes, é uma receita sem glúten. Mas isso me chamou a atenção não por essa pergunta da moça, mas pela confusão em torno da contaminação cruzada. Porque ela falou assim, ó, é porque eu soube outro dia que eu teria que construir outra cozinha, já que eu sempre fiz preparações com trigo. Ela, a pessoa que falou para ela, né? Ela disse que o glúten está nos meus utensílios eletrodomésticos e etc. O glúten contamina a aveia porque a indústria utiliza os mesmos equipamentos, não é? Ela me escreveu isso. Eu falei sim, é isso mesmo. Mas olha só que interessante. Por a sua cozinha estar contaminada, por ter na sua cozinha traços de glúten, não significa que a minha receita, ou seja, que uma receita da internet tem traços de glúten. A receita, ou seja, o produto final, né, o produto final produzido na sua cozinha com contaminação, ele vai passar a ter contaminação também, tá? Isso a gente tem que separar, porque eu fiquei muito espantada com a confusão. Então, uma receita da internet, ela não tem nada a ver com a minha cozinha. Se a minha cozinha é livre de contaminação cruzada, eu faço uma receita sem ingredientes que contenham glúten e ela não tem glúten naturalmente. Se a minha cozinha tem contaminação cruzada, qualquer receita que eu fizer vai ter glúten, vai ter contaminação cruzada, entende? Então, não é a receita em si, é o meu ambiente. Tá, dito isso, né, a gente tem no Brasil algumas legislações que tratam da contaminação cruzada por glúten, dessa presença desse alergênico de maneira não natural. A RDC 26 de 2015, ela fala sobre a presença dos alergênicos no rótulo. Entretanto, a lei número 10.674 de 2003, ela é muito clara e taxativa em relação ao glúten em si. Porque essa RDC 26 de 2015, ela dá abertura, ela dá margem, né? Ela veio depois e ela dá margem para, pode colocar no rótulo, então, que pode conter glúten, que contém traços de glúten. Mas não, a lei número 10.674 de 2003, ela é taxativa porque ela fala assim, ó, havendo qualquer possibilidade de ter o glúten, de ter a presença de glúten no alimento, é necessário que se coloque no rótulo contém glúten. Então, no Brasil, não existe tolerância para a presença do glúten no rótulo. Se existe qualquer chance de ter glúten naquele produto, é necessário que se escreva isso no rótulo como contém glúten. Então, no Brasil, os produtos ou contém glúten ou não contém glúten. Em que caso os produtos não contêm glúten e está lá escrito no rótulo? Somente nos casos onde a cozinha é totalmente livre de contaminação e totalmente livre e segura para pessoas celíacas consumirem. Certo até aqui? Ok. Mas o intuito desse vídeo, né? O título dele é sobre quando a minha cozinha já tem traços de glúten, eu sei que tem traços de glúten, porque eu já produzi receitas aqui, eu já fiz pão no meu forno, eu já fiz pizza no meu forno, eu já amassei bolo com trigo, eu já preparei bolo com trigo na minha batedeira, no meu liquidificador, e agora o que eu faço, chefinha? Bom, eu trouxe algumas dicas simples aqui para te ajudar nesse processo, tá? Se você aí está começando a empreender, principalmente, e quer limpar a sua cozinha da contaminação cruzada, existe algumas maneiras, existem alguns jeitos, e nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, ó. Primeira coisa que você tem que pensar é qual é o grau de traços de glúten que existe aí na tua cozinha. Como assim? Que grau? Bom, existem cozinhas que são entulhadas de coisa. Por exemplo, assim, ó. Você tá vendo essa estante aqui atrás de mim? Tem alguns objetos, mas não tá entulhado, né? Aqui poderia estar uma estante vazia, como aqui poderia ter uma estante entulhada de coisas sem caber nada. A mesma coisa vale para sua cozinha. A sua cozinha aí, ela pode ser uma cozinha entulhada de coisas, daquelas cozinhas que tem um monte
de pote, um monte de enfeite, um monte de pano, um monte de fruta por cima, uma cozinha cheia de entulho, uma cozinha cheia de rejunte, uma cozinha que nunca foi limpa no detalhe, sabe? De limpar com a escovinha todos os cantinhos. Tem cozinhas que não são assim. E tem cozinhas que são assim, então tem cozinhas que são entulhadas, que não receberam uma limpeza muito detalhada há muito tempo, que só vai limpando ali pelo meio, só vai usando e limpando mais ou menos. Não estou dizendo que é suja, tá? Estou dizendo que às vezes a cozinha ela não é limpa assim, ó, que você tira tudo e deixa ela minimalista, sem nada por cima, sem usar pano, entende? Então você tem que primeiro entender em que grau que está a sua cozinha. Porque se você faz pão com glúten direto, se você faz bolo com trigo direto, se você faz rosquinha com trigo direto, se todo dia vocês comem pão com glúten, pão francês, pão de forma, pizza todo final de semana, a sua cozinha ela está extremamente contaminada pelo glúten. E aí realmente é muito difícil de você conseguir limpar, porque em todo lugar da sua cozinha vai ter glúten. Vai ter glúten lá na parede, porque o glúten ele é muito leve. Ele pode ficar flutuando no ar por um certo período de tempo e ele pode aderir às superfícies. E só o fato dele estar aderido à superfície, ele pode sim contaminar o alimento produzido ali, tá? Isso vale para o forno, para a batedeira, para a parede, para a bancada, para principalmente se a tua mesa é de madeira, então ela tem ranhuras, ela vai ficar ali. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Em que grau de contaminação está o seu ambiente? Em que grau de limpeza também está o seu ambiente? Mas se você me virar para mim e falar assim, não, Bruna, eu já não como glúten, aqui na minha família eu já não como glúten há 2 anos, há 1 ano, e não entra glúten aqui em casa, a minha cozinha ela é extremamente limpa, eu sempre limpo as paredes, eu sempre limpo a mobília, eu sempre limpo os meus utensílios, os meus equipamentos, eu sempre passo água quente em tudo, esfrego os cantinhos. É outro nível de limpeza, de conservação, é outro nível de contaminação. Você consegue entender a diferença entre uma cozinha que, de repente, não é tão eu não quero usar o termo de limpa, sabe? Porque eu não estou dizendo que a cozinha é suja, mas assim, não, ela tem mais superfícies para acumular resíduos e ela também recebe mais contaminação. É diferente de uma cozinha que tem menos superfície que acumula resíduo, é sempre limpa no detalhe, já não usa tapete, não usa pano de louça, não usa muita toalha, sempre limpa tudo com água sanitária e água quente, sempre troca a esponjinha da louça, porque tem gente que fica 1 ano com a mesma esponjinha. Então, tudo isso é relevante na hora de você entender qual é o grau de contaminação que está a sua cozinha. Porque se você me fala, não, Bruna, toda semana, todo dia a gente come coisa com glúten aqui em casa. Então, a sua cozinha está super contaminada. Para você descontaminar, você vai ter que primeiro barrar a entrada de glúten na sua casa. Então, não entra mais nada com glúten. E aí, a partir do momento, então, do D0, né? A partir do momento que não entrou mais nada com glúten, nem contaminação cruzada na sua cozinha, a partir desse momento, aí você começa o processo de limpeza. E esse processo de limpeza, ele vai passar por lavagem de todos os utensílios, de todos os equipamentos por dentro, por fora, nos cantinhos, atrás, por todas as paredes, o teto, as bancadas, e não só uma vez. Essa lavagem você faz ela inteira, aí você descarta os panos, descarta a esponja, descarta a escova, compra novo, faz outra lavagem geral, descarta todos esses materiais de limpeza, faz outra lavagem geral, descarta os materiais de limpeza e assim sucessivamente, até que daqui a um tempo a sua cozinha vai estar 100% limpa e você não recebeu mais nada com glúten em casa, aí você tem segurança para conseguir dizer que o seu produto ele é realmente sem glúten, ele tem certificação e a sua cozinha é livre de contaminação. Tanto para você que faz produto para vender, quanto para você que tem um celíaco em casa, que tem uma pessoa com doença celíaca que descobriu recentemente, que tem um amigo que é celíaco que descobriu recentemente, que está precisando fazer essa limpeza.
A Selbra, se eu não me engano, a Selbra chama de tripla lavagem, né? Esse processo. E esse processo de tripla lavagem, ele é basicamente isso, né? Muita gente acha que é feito tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, mas não é assim que funciona. Você entende que essa cozinha ela foi contaminada pelo glúten por muito tempo. Então leva um certo período de tempo até ela estar totalmente livre, descontaminada e limpa e segura para celíaco. Então, o primeiro processo, né, que eu sugeriria é a troca dos utensílios e equipamentos que são porosos, tá? Então, se você tem aí um liquidificador que é o copo de plástico, troca. Se você tem uma batedeira que tem o copo ou os batedores de plástico, troca. Se você tem espátulas de plástico e de silicone, troca. Tudo que for madeira, plástico e silicone, você troca e compra novo, tá? Esse é o primeiro passo. Tudo que for de pano, de esponja, de escova, você joga fora também e compra novo. Esse é o passo número 1. Claro, né? Passo número 1, lembrando, logo depois de você proibir a entrada do glúten aí na sua cozinha. Então, não entra mais glúten, nem nada que tem contaminação cruzada. O passo seguinte é eliminar tudo isso que for poroso. Então, madeira, plástico, silicone, todos esses que são porosos, você elimina. Panos, escovas, esponjas, tudo que pode também armazenar qualquer tipo de contaminação, elimina. Talheres, sabe aquele talher que tem um cabinho de madeira, que aqui ó, pode ficar alguma coisa incrustado? Também elimina. Tudo que for assim que puder acumular algum resíduo ali, isso vale tanto para o glúten quanto para o leite, tá? A proteína do leite é a mesma coisa. Você elimina, joga fora, compra um novo. Agora, as demais superfícies, né? Que a gente está falando aí de bancada, pia, forno, batedeira com copo de inox, tudo que você consegue lavar com água quente e lavar forte mesmo, você consegue limpar. E aí, 1, 2, 3, 4, 5 vezes lavando e jogando fora os equipamentos usados na limpeza, você consegue descontaminar a sua cozinha com bastante segurança, com bastante tranquilidade. Aí, claro que o próximo passo, obviamente, é ler todos os rótulos e não comprar mais nada que possa ter contaminação por glúten. Então, não compra mais nada no granel, nada que possa conter glúten, que você não garante a segurança daquilo, de onde veio aquele produto. Então, como foi feito aquele bolo, como foi feito aquele pão, se ele realmente é sem glúten, você começa a ter essa segurança alimentar. Aí, aos poucos, a sua cozinha vai se tornando um ambiente seguro para você conseguir produzir os seus doces totalmente sem glúten, totalmente limpos, totalmente livres de contaminação cruzada. E eu sei que esse vídeo ele é um acalento, ele é um alívio para aquelas pessoas que estavam desesperadas ou que ficam desesperadas quando descobrem que não podem mais consumir o glúten, né? Então, se você aí conhece alguém que não pode mais consumir o glúten ou que está precisando tirar o glúten da sua alimentação para se sentir menos inflamado ou que suspeita que talvez tenha alguma intolerância, alergia, até a doença celíaca, faz o seguinte, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Afinal de contas, como eu compartilhei com você agora, existe muita desinformação no mercado, existe muito desconhecimento. Tem muita gente que confunde a contaminação cruzada com sujeira, acha assim, meu produto tem contaminação cruzada, então, é sujo, é mal lavado, e não tem nada a ver. A contaminação cruzada, como eu falei no início desse aulão, é uma contaminação por glúten, a presença de um alergênico de forma não natural, numa superfície ou num produto. Então, para eliminar essa contaminação aí da sua cozinha, vamos seguindo esses passos que eu tenho certeza que vai dar muito certo. E já aproveita, eu quero gravar mais vídeos, mais aulas sobre esse assunto. Faz um favor para mim, escreve aqui no chat qual é a sua principal dúvida em relação à contaminação cruzada, que eu vou produzir mais conteúdos respondendo a sua dúvida, respondendo dúvidas que de repente os seus clientes podem ter, ou como que você explica para o seu cliente essa questão da contaminação cruzada, tudo bem? Eu sei que se a gente for falar sobre esse assunto, a gente pode se estender muito, 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 e a minha ideia aqui é simplificar
para que a mensagem seja sempre passada de maneira muito clara para você. Tudo bem? Então é isso. A mensagem de hoje sobre limpar uma cozinha contaminada por glúten é essa. Eu espero que tenha ajudado você, tenha clareado a sua mente. E conta comigo se você ainda tiver alguma dúvida, tudo bem? Um beijo, então, e até o próximo vídeo.